A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com mais um vídeo simples, mas às vezes a interpretação das Escrituras não é tão clara assim para muitos. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 20, que ele se fez de vários tipos. Ele se fez como se fosse da lei para ganhar os que estão na lei. Ele se fez como se fosse sem lei para ganhar os que estão sem lei. Ele se fez de fraco para ganhar os fracos. E se você ler o contexto, ele está dizendo assim: eu prego em vários lugares, em vários ambientes, para vários estilos diferentes de pessoas. Eu entro entre eles e anuncio o evangelho. Pode até ser que eu me pareça com eles, mas eu não tenho nada a ver com eles. Só que esse contexto, ele não abre margem para o pecado. E o que acontece hoje é que nas redes sociais aí, você vai ouvir pastores dizendo: nós colocamos um bloco de carnaval na avenida, porque Paulo diz que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Nós estamos nos fazendo de carnavalescos para ganhar os que estão no carnaval. Isso não tem base bíblica. Você não vai ver Paulo dizendo assim: eu fui num culto de Atenas para ganhar os adeptos de Atenas. Você não vai ver Paulo dizendo assim: eu fiz parte dos ritos do deus Esculápio para ganhar os que estão lá. Você não vai ver Paulo se contaminando em ambientes pecaminosos para ganhar os pecadores. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o evangelho precisa ser pregado em todos os lugares e que nós temos que ter estratégias. Só que essas pessoas que ele está falando não estão em contexto de contaminação de si próprio. Paulo está dizendo: eu não vou me contaminar com isso. É o próprio Paulo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É a palavra de Deus que diz: se desvie da aparência do mal, resista ao diabo. É a própria palavra de Deus que nos ensina que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores. Agora, você crente, você pastor, você líder de igreja, que está num ambiente onde escarnece de mulheres nuas, semipeladas ou peladas, ingerindo bebida alcoólica, cultuando a Satanás, as divindades afros, você acha-se sábio fazendo isso? Você é um pecador. Você é um desserviço para o reino de Deus. Seja quem for. Seja pastores grandes, seja pastores das assembleias enormes que existem por aí, que fazem essas palhaçadas, isso é pecado. É levar uma igreja santa em um ambiente profano e participar de um culto de invocações a demônios. Eu quero dizer a você algo aqui, e você preste muita atenção. Você deve pregar para o traficante? Deve. Mas não vá pegar na biqueira de droga, não. Não vá lá pregar para ele na biqueira de droga, porque se a polícia enquadrar ele naquele momento, você entra como aquele que compra. Você está num lugar errado. Pregue para ele depois que ele for embora. Você deve pregar para uma prostituta? Deve pregar para uma prostituta. Mas não vá na casa de prostituição, não. Porque se alguém tirar uma foto tua, você lá dentro, e espalhar nas redes sociais, você é taxado como adúltero. A Bíblia nos ensina a ser prudentes, a ser sábios. E você precisa, como crente, ser maduro e saber de uma coisa: a igreja de Cristo tem uma roupagem, a igreja de Cristo é santa, a igreja de Cristo não se faz de ímpia para ganhar os ímpios, a igreja de Cristo influencia os ímpios pela sua forma santa de ser, não pela sua aparência pecaminosa com o mundo. E vai um alerta para as mães.
Cuida do teu filho, toma cuidado com os ambientes que o seu filho vai, que os seus filhos frequentam. Porque tem ambientes que são invocações, são cultos camuflados, são cânticos aos orixás, às divindades afro, que vai influenciar na vida espiritual do teu filho, na saúde física do teu filho, nas emoções do teu filho. E hoje nós temos uma igreja no Brasil que se misturou tanto com o mundo, que a roupagem dessa igreja é tão igual à do mundo, que você não sabe mais quem é quem. Hoje existem igrejas que têm carnaval dentro da igreja, num lugar que era para ser da pregação da palavra, num lugar que era para ser da exposição da palavra, num lugar de reverência a Deus. Estão lá pessoas vestidas e travestidas, dizendo ser isso um culto a Cristo. Nunca foi e nunca será. A igreja de Cristo, ela tem uma posição, luz do mundo. A igreja de Cristo tem uma essência, sal da terra. E a roupa dessa igreja é lavada pelo sangue de Jesus. Ela é alva, ela é branca. Eu sou um pastor que ainda preserva os princípios da palavra de Deus. E eu vou continuar assim, sendo radical para muitas pessoas, para muitos pastores, para muitos crentes, porque a igreja de Cristo sempre foi separada do mundo, a igreja de Cristo sempre foi diferente do mundo, e nesses dias está sendo igual. Que não seja você parecido com o mundo, mas seja você luz no mundo. Que não seja a tua casa, que não seja a tua família, porque vamos ter que dar conta um dia do que nós fizemos com o Evangelho. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer para você, crente de todos os lados do Brasil, de todos os lados dessa terra, onde esse vídeo chegar, leia a Bíblia, mergulhe profundamente nas Escrituras e você entenderá muito fácil que a identidade da igreja não se relaciona com os cultos ímpios, com a profanação, com a sensualidade. Não se associa com as trevas, com as orgias, com as bebedices. Nós estamos vivendo em uma era que crentes de igreja estão tentando achar base para ser bêbados. Nós estamos vivendo em uma era que a discussão bíblica se gira em torno se pode fazer tatuagem ou não, se pode pôr piercing ou não. As perguntas que chegam a mim como pastor às vezes são as perguntas mais bizarras que existem. Nós estamos perdendo a essência de uma tal forma que as pessoas estão usando a Bíblia para pautar os seus pecados. Veja bem, meu irmão, se você é crente de verdade, cheio do Espírito Santo, jamais você vai ficar achando base bíblica para fazer tatuagem. Se você é crente, é cheio do Espírito Santo e sabe que todas as coisas te convêm, mas nem todas as coisas são lícitas, que todas as coisas te convêm, mas que nem todas edificam, você não vai ficar achando base para você beber. Quando nós somos crentes de verdade, autênticos de verdade, a gente não fica tentando achar margem para agradar a nossa carne. A gente sacrifica a nossa carne cada dia mais para agradar a Deus. E muitas pessoas dizem assim, mas aonde está escrito que não pode fazer tatuagem? E aonde está escrito que pode? Aonde que tem um incentivo que pode? Você está vendo? É uma perca de tempo. Aonde que tem um incentivo que pode você beber bebida alcoólica? Que incentiva você? Toma só 3 e para. Tem? Não tem.
A Bíblia diz, não os embriaguei com o vinho que causa contenda. Efésios capítulo 5, e aquilo ali não está nem no sentido literal, está figurado. Mas você poderia pegar o exemplo dos nazireus, que não bebia era nada, para viver um propósito pleno de Deus. Mas nós estamos em uma época que as pessoas estão usando a Bíblia para se corromperem. Usando textos bíblicos interpretados de forma errada para se corromperem e levando a igreja a uma corrupção. Escuta bem isso que eu vou dizer para você. O limpo, limpe-se mais, e o sujo, suje-se mais. Ainda existe uma igreja na terra de vestes brancas que não se conforma com esse mundo. Ainda existe uma igreja que marcha contra o sistema. Ainda existe uma igreja que luta contra a pedofilia. Existe uma igreja que luta contra o aborto, que luta contra a corrupção política. Ainda existe uma voz que clama no deserto. E enquanto houver essa voz clamando no deserto, Deus ainda está presente. E as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Não seja covarde, não. Não tenha medo de denunciar o pecado. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de falar verdades. Porque nós precisamos se arrepender. Voltar ao Evangelho, voltar às boas práticas, voltar ao nível profundo de oração, voltar ao nível profundo de conhecimento da palavra. Os nossos cultos não têm mais lágrimas, você não vê pessoas mais caindo ao chão de joelho, chorando, quebrantados pela presença de Deus. Eu participei de cultos que ele começou, mas não conseguia mais terminar porque a presença de Deus tomava aquele lugar. Eu participei de cultos que nem chegou a começar a ministração, porque o louvor se expandiu numa dimensão tão grande que o próprio Deus ministrou em nossos corações sem o pregador. Quantas pessoas viveram essas épocas e elas não existem mais? Porque pessoas estão indo para a igreja para desfilar, para mostrar o corpo, para mostrar as técnicas, as habilidades, não estão mais nem aí com o Espírito Santo. Esse é um clamor para nós voltarmos à oração. Tem um monte de gente que critica a oração no monte, principalmente as igrejas tradicionais. Critica a oração no monte, mas não ora no monte, não ora mais em nada. É só teologia e teoria. Uma igreja que está morrendo, homens engravatados, PhDs, mas que não entra nas favelas pregar o evangelho, que não vai num presídio pregar o evangelho. São homens de podcasts que ficam discutindo se os dons cessaram ou não. Conversa furada. Nós precisamos ser autênticos, vívidos, ativos na presença de Deus. Ainda existe uma igreja remanescente na terra. Ainda existe um povo santo na terra, que tem uma boa teologia, mas que também tem missão. Que tem uma boa teologia, mas que tem lágrimas nos olhos quando prega. Que tem uma boa teologia, mas que tem os joelhos dobrados e quebrantados de coração. É essa igreja que vai viver os últimos dias da terra. Não é uma igreja engessada, não é uma igreja de podcast, não é uma igreja de canal de YouTube, é uma igreja na sociedade, é uma igreja luz no mundo, é uma igreja sal da terra. Que você seja parte dessa igreja e que Deus abençoe a tua vida, que você seja um líder autêntico, porque líder nenhum com teorias, só teologia alcança alguma coisa. E você pode estar dizendo, você está falando isso porque você não é teólogo. Eu sou teólogo, eu sou bacharel em teologia. Eu tenho 3 pós-graduação em teologia. Eu tenho licenciatura em história, eu tenho mais 2 pós em outra área. Eu estou dizendo que não é suficiente. Eu estou dizendo que só teologia é viver um cristianismo morto. Ela ampara, ela auxilia, ela nos ajuda, ela esclarece, ela é ferramenta, mas não é a verdade.
A verdade é a palavra de Deus, e o relacionamento intenso com Deus é através de uma vida de oração e consagração. Não estou separando os pontos, eu estou ajuntando os pontos, porque uma igreja forte, ela é forte sim no conhecimento da palavra, mas ela é forte também na oração, ela também é forte na assistência social, ela também é forte na consagração, ela também é forte no amor. Nós temos uma igreja teológica de pessoas que não suportam pessoas, que não abraçam pessoas, que esculacham as pessoas. Que evangelho é esse? Reflita nisso. Vamos trazer de volta uma identidade que perdemos. Nós precisamos de uma reforma na igreja brasileira, de uma reforma urgente. Nós precisamos tirar os lixos da falsa profecia, das falsas visões, os falsos profetas, os falsos pastores, os pedófilos de púlpitos, os adúlteros de púlpito, e profundamente nos arrependermos e clamarmos a santidade do Senhor e o governo do Senhor nos nossos cultos, para que depois do culto nós saiamos e pregamos a palavra de Deus com poder e autoridade, confirmando ela com poder e autoridade. Eu creio nessa igreja. Eu creio nesse Cristo que faz isso através dessa igreja. Eu espero que você também. Reveja a tua vida, eu revejo a minha, e clamaremos juntos por uma reforma da igreja brasileira. Uma urgente reforma, onde 90% dos nossos adolescentes e jovens dentro da igreja não são convertidos, onde 80%, 70% da igreja não é convertida. Nós temos mais adeptos de culto do que pessoas regeneradas. Nós precisamos de uma reforma urgente. Levantaremos clamores por isso. E que Deus nos abençoe. Amém.